Olá, bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa sexta aula do nosso programa de formação Dev Flutter. E hoje a gente já vai começar então a criar o nosso primeiro app em Flutter, tá? Eu chamei ele de marcador de truco, mas na verdade, cara, ele é um placar digital. Ele vai somar ali de um em um, então a gente pode fazer o que quiser com ele para marcar um placar. Ainda mais hoje que dá para a gente espelhar a tela do celular na TV, dá para brincar à vontade com ele aí durante o nosso curso aqui. Esse aplicativo a gente vai fazer junto mesmo, tá? O código dele eu vou estar passando para vocês em detalhe, pedacinho por pedacinho, como funciona. Aí depois os próximos a gente já vai trabalhando um pouquinho mais sozinho ali, mais livre, tá? Mas esse aqui a gente aproveita para explicar cada pedacinho do código que a gente for utilizar. Então, vamos lá. Nosso primeiro desafio é criar um app onde seja possível controlar o placar de um jogo. Lembrando que os pontos podem ser adicionados ou subtraídos, caso o cara tenha marcado um ponto para o time errado. Como se sabe, o jogo termina quando um dos times atinge 12 pontos. Então, nesse caso, vamos apresentar uma caixinha de diálogo informando qual dos times venceu a rodada. Joguinho de truco, joguinho simples, aplicativo simples também, beleza? Então, bora codar. Para iniciar, acho que todo mundo já está com o Android Studio, né? A gente reviu essa configuração toda ontem. Então, é só a gente ir lá. Abre o Android Studio, novo projeto Flutter. Giovanni, Ui. deixa só eu falar uma coisa que é bom para ficar gravado. Quem tiver problema em habilitar as plataformas, né, de Linux, Mac e Windows, pode ver a virtualização da placa-mãe. Talvez tenha que ativar na BIOS. Eu só consegui resolver o meu assim. Ah, o senhor estava desabilitado? Tá, é por isso que estava dando todo o problema, eu não conseguia fazer nada. Então, é bom que fique registrado, caso alguém venha assistir essa aula depois e tenha problema, já sabe o que pode ser. Show de bola. Valeu, cara. Bom, então vamos lá. Novo projeto Flutter. Como a gente fez ontem um até o final, eu imagino que o SDK ali, o PF do SDK de vocês esteja certo. Mas se não tiver, dá uma conferidinha ali em cima, ver se está na pasta onde vocês descompactaram o zip que foi baixado lá do site do Flutter. E next. Aí a gente vai lá, Project Name, marcador de truco. Project Location, coloca a pasta onde a gente vai salvar esse nosso projeto. Ele vai ser a descrição, se vocês já quiserem colocar lá, marcador de truco, se não, pode deixar só ali, novo projeto Flutter mesmo. É um tipo aplicação. A organização a gente vai deixar por enquanto o com.example mesmo, tá? A gente não vai trocar. A linguagem de Android vai ser Kotlin, linguagem para iOS vai ser Swift, e a gente vai marcar só o Android e o iOS para esse primeiro aplicativo, tá? O resto ali a gente deixa tudo sem marcar, só para ficar menor, porque ele é um aplicativinho simples para a gente agora. Lá embaixo, né, no mais configurações ali, o nome do módulo. Lembra que não pode ter letra maiúscula nem espaço, então a gente vai pôr lá marcador, underline, D, underline, truco, tudo em minúsculo. E aí vocês acertam a pasta ali embaixo, se vocês quiserem, para não ficar com, né, a pasta projeto, a pasta marcador de truco e mais uma pasta marcador de truco lá dentro. Aí vocês que sabem, se vocês quiserem deixar ela direto com o underline ou deixar sem o underline, fica a critério de vocês ali, tá? E o formato vai ser o formato ideia mesmo. Então, finish. Aí ele já vai, então, partir para aquele processinho de criar aquele Hello World para gente.
Beleza? Boa. Beleza. Main Dart aberto. Show de bola. Agora vamos lá. Bom, a grande maioria aqui é programador, então sabe que a gente sempre tem duas maneiras de fazer as coisas, né? A mais fácil e a correta. A mais fácil é aquele Go Horse danado, que a gente taca tudo num arquivo só e lenha. E a correta é quando a gente usa algum tipo de design pattern, alguma, né, algum padrãozinho para ficar pensando no cara que vai dar manutenção nisso daí depois, pensando na gente dar manutenção nisso daí depois, né? Então, acredito que a grande maioria aqui, né, se não todos, são da área de TI. Da área de TI eu sei que são. Agora, se já tiveram alguma experiência com programação, talvez um ou outro ainda não, tá? Então, vamos tomar um tempo de vocês falando da importância de design pattern, clean code, arquitetura limpa e etc, 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 tá? Cara, isso aí é amplamente divulgado, tem matéria, tem livro, tem um caminhão de coisa, então assim, é importante, tá? Todo mundo aqui sabe, precisa tal. O código nosso tem que ser o mais limpo possível, tem que ser o mais fácil de interpretar possível. Você sabe que seu código ficou bom quando você não precisa pôr muito comentário nele, né? Porque lendo o código, qualquer pessoa consegue entender o que está acontecendo ali. Então, no nosso primeiro app, para ele ficar ali, né, bonitinho, tanto por dentro como por fora também, a gente vai trabalhar o mais próximo do MVC que a gente puder, tá? MVC, para quem vem aí de .NET, é o arroz e feijão, né? O dia a dia do trabalho. Então, primeira coisa que nós vamos fazer nesse app, tá? Aqui eu estou só repetindo o texto, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer nesse app nosso é justamente criar as nossas duas pastinhas ali dentro da pasta lib, que é onde fica o conteúdo do nosso código, tá? Então, do lado esquerdo aí da tela do Android Studio para vocês, é dar um clique na pasta lib, clica com o botão direito, New. Eu estou aqui, ó. Peraí, que eu repeti o texto para vocês, tá? E aqui o New, ó. Clicou com o botão direito na pasta lib, New, diretório. E aí é só a gente colocar o nome da nossa primeira pastinha, que vai ser a Models. E dar um Enter, né? Aí depois fazer a mesma coisa e colocar Views. Criei duas pastinhas ali também, nada ainda complexo para a gente usar. Certo? Alguém parou ali nesse processo? Legal. Quando a gente clica no botão direito ali na pasta, vocês vão ver que também tem criar novo arquivo Dart, novo script de Kotlin, nova planilha de Kotlin. Cara, assim, a maioria do que a gente pode criar de novo ali e já está. E fora o copiar, colar, recortar, pesquisar, né, procurar onde está sendo usado aquele arquivo e etc., que vai vir aparecendo para vocês. Tem umas opções de reformate código e optimize imports também. Tá? Isso daí a gente usa quando acaba, praticamente quando eu acabo o projeto, eu mando ele otimizar o meu código e verificar se eu não fiz import de coisa que eu não estou usando mais. É mais para ver se eu não estou deixando sujeira ali dentro dos arquivos, que vai compilar, vai processar, mas não vai precisar ser utilizado. Legal? Bom, então vamos iniciar o nosso app criando a model, o nosso objeto player, que vai ser justamente o objeto dos jogadores. Então, para isso, agora a gente vai dar um cliquezinho lá na pasta Models, botão direito, novo arquivo Dart.
e chama ele de player.dart. Tranquilo? Só um momento. Ô, Giovanni, aproveitar Oi. para perguntar. Estou percebendo que tanto a nossa main.dart quanto aparentemente os próximos arquivos aí que a gente está criando, no caso do player.dart, né? Ele sempre está começando com letra minúscula. Isso é padrão de projeto da comunidade de Flutter? Porque no caso do Java sempre começa com a primeira letra maiúscula, né? Cara, são patterns diferentes. Então, assim, a gente vai ver lá na frente, a hora que a gente vai trabalhar o pessoal que curte mais lá o MVVM. Model View Model, isso. O MVVM, eles começam com a letra maiúscula. Eles aplicam outro pattern lá para começar sempre com a letra maiúscula. E tem alguns projetos que o pessoal prefere começar sempre com letra minúscula. E isso vai para variável também, tá? A gente tem aquele camel case lá, mas tem variável. Tem pattern que começa na primeira letra é minúscula e só a segunda maiúscula. E já tem uma galera que a primeira palavra ali começa também com letra maiúscula na hora da variável. São desenhos diferentes ali, padrões diferentes que o pessoal utiliza. Snake Case, Camel Case, coisa do Isso. gênero. O pessoal vai. Eu acho que aí já é mais gosto ou opção da empresa mesmo, tá? Uhum. Não tenho. Eu gosto quando o nome do arquivo é em maiúsculo, tá? A primeira letra dele. Eu acho, sei lá, arquivo sim. Arquivo e classe. Aí variável minúscula, geralmente. Mas aí é gosto e. Então, é que tem situações, por exemplo, quando você está usando um Nest.js, os arquivos têm que ser, tipo, o nome do arquivo tem que ser todo minúsculo, e aí você tem que fazer separações por ponto e underscore dependendo do que se refere. Então, por exemplo, o nome da classe você vai usar em minúsculo com underscore para separar as palavras, tá? Dentro do o nome do arquivo. Aí você vai por ponto, a função, ponto, a extensão, que normalmente o pessoal usa o TypeScript em TTS. E aí dentro do arquivo, quando você vai dar o nome da classe, você troca os underscore por camel case. Então, aí a primeira letra de cada palavra fica maiúscula e você põe no final da palavra a função daquela classe. Então, se ela é um service, você vai pôr service em maiúsculo. Se ela for uma controller, controller e assim por diante. Tá? E aí, esse é um padrão que você usa para a linguagem para que o framework identifique qual é a função daquela classe. Maravilha. Aí você já vê a diferença. No Dart, quando você coloca o underline ali no começo, é porque você está criando alguma coisa privada. Para indicar que aquilo que você está criando seja uma variável, um método, o que for ali, ele é privado. Então é padrão. Isso aí é padrão e padrão a gente meio segue, a gente escolhe um e segue. Vocês lembram daquele carinha que a gente viu ontem lá, o Notepad? Eu joguei aqui no chat nosso de novo, tá? https://dontpad.herokuapp.com/devflutter. Porque eu não vou fazer vocês digitarem muito código, né? Eu tô bonzinho hoje. Estamos aqui. Bom, conteúdo da nossa classe, né, da nossa model.
Player, tá? Super pequenininho também. Aí, esse aí é batatinha para a gente copiar e colar. Estou jogando para vocês aqui no Don'tpad. Já deve estar disponível aí para vocês copiar e colar. Tá? Então, criei... Opa, alguém deu Ctrl X aí. Não fui eu. Voltamos. Tá aqui, ó. Então, eu estou ali definindo a classe, né? Class. Player é o nome dela. Aí, no caso, a classe eu estou colocando ela com o P maiúsculo, tá? Estou abrindo a chavinha. String name. Então, eu vou ter um texto ali, uma string para o nome do jogador, nome do time. Um inteiro, um int, que vai ser o score, é a pontuação do cara. E um inteiro de vitórias, que eu vou ficar acumulando as vitórias deles. Embaixo, a hora que a gente vai instanciar essa classe, vocês vão ver que tem um required lá em todos esses objetinhos aí, né? Dos parâmetros ali da nossa classe. Se a gente for trabalhar com a versão antiga do Dart e do Flutter, antes do null safety, eu não precisaria disso, tá? Eu não precisaria colocar o required. Ele passava batido. Seja variável no label, seja variável não no label, não importa, tá? Da atualização que teve agora em fevereiro para cá, eu meio sou obrigado. Então, se, por exemplo, name pudesse ser nulo, eu teria que colocar uma interrogaçãozinha ali na frente do G de string, para indicar que ele é no label. Senão, eu sou obrigado a dizer que ele é requerido, então ele é obrigatório na hora que eu for passar. Então, não tem como chegar um objeto player em algum lugar dentro do meu código com nome, score ou vitórias que não seja pelo menos um espaço em branco e um 0 e um 0. Beleza? Beleza? Ô, Giovanni, só para entender aqui, por que que eu tenho que colocar parêntese e colchete aqui depois do... Eu imagino que isso aqui seja o construtor da classe, fazendo analogia ao Java. Porque o player abre e fecha parênteses seria tipo bem a model mesmo. Então, se a gente colocasse lá new model, new player abre e fecha parênteses. Se tudo fosse nulo, ele já abriria para mim e colocaria nulo nos três campinhos ali dentro. Como ele vai trabalhar para a gente sempre como vetor, então eu praticamente crio um vetor para ele. Ah, as chaves aqui é para dizer que ele é um vetor. Ele sempre vai trabalhar, ele sempre faz uma paridadezinha ali como vetores. Porque daí eu vou colocar o player.name, player.score, player.vitórias. Tá, mas não, o conceito, para mim, veja bem, o conceito de vetor seria ele ter mais de uma posição, né? Como se fosse um array. Não é o caso aqui, Não, não. tá? Então, o padrão de eu criar o construtor da classe, porque se fosse no Java, seria só o parêntese. E tá tudo certo, você passa tudo aqui dentro. O padrão desse é parêntese mais chaves. Tem que ter a chave. Tem que Tá, ter a chave. tá bom. É porque aí, cara, você não precisa colocar, por exemplo, na ordem certa, tá ligado? Tipo, você não precisaria Ah, colocar sim. sempre o nome, Score e Victors nessa ordem. Você pode No Java colocar você é obrigado a pôr. name, 2 pontos e colocar. Na verdade, você tá passando um map aí. Sim, Sim, sim. é um mapinha. Você está fazendo um map dentro de um vetor. Tá, mas esse padrão é de ter a chave e o parêntese é obrigatório. Ou eu poderia só botar o parêntese Eu e aí ter nunca que... usei direto no parênteses. Eu falar para você se eu sei que funciona, eu não sei. Não, é só curiosidade mesmo. Não, nem em Kotlin, no Android puro, eu usei sem parênteses, sem a chave, tá? Aham. Então aí eu não sei se funciona. Não, beleza. É só curiosidade, porque eu fico... Inevitavelmente a gente faz comparação com aquilo que a gente Com a sabe, linguagem que a gente conhece. né? E aí eu faço comparação com Java, não tem jeito. Mas beleza, era só Sem isso mesmo. crise. Mas vai parando a gente aí. Bom, criada a modelzinha, dá um Ctrl S. Ele já vai salvar para vocês, tá?
Aí vocês vão ver que lá dentro da pastinha Model agora tem uma flechinha ali, um maior que. E se você clicar ali, ele abre e vai aparecer a player.dart lá dentro, né? Com o nosso. Se a gente abrir, vai estar o código lá que já está aparecendo na tela para vocês. Agora, né, antes de iniciarmos a criação da view principal, que seria tanto a home, né, a main e a home nossa, vamos dar uma olhada no layout proposto para o nosso aplicativo, para a gente então discutir como a gente vai criar isso daí, tá? Esse vai ser o nosso aplicativo final. Bem simples, tá? Então vamos lá. Temos uma app bar, tá a barra azul lá em cima. Não coloquei aí, mas a app bar tem um título, tá? Marcador de pontos ali, truco. Do lado direito, ela tem um botãozinho que seria tipo um reload ali, um reiniciar, zerar até o placar, tá? O restante da tela, a gente tem ele dividido em duas colunas, né? Uma para o time 1, uma para o time 2. E se vocês derem uma olhada no conteúdo de cada coluna, ela é exatamente a model que vocês acabaram de criar. É o name ali em cima, o score e as vitórias, que estão ali com 0. E aí eu tenho mais dois botõezinhos, um para adicionar de 1 em 1 e um para subtrair de 1 em 1 para cada quadradinho, para cada coluna que a gente está usando. Layout bem simples, né? Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos criar então o arquivo da homepage. Porque a gente não começa pelo main, porque o main vai chamar a homepage. Opa, não está mostrando. Vocês não estão vendo a minha tela? Tô vendo sim. Tô vendo. Sim. O PowerPoint, no caso, né? O PowerPoint, isso, só o Sim, PowerPoint. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Fernando, tá vendo aí? Tudo ok? Uhum. Então vamos lá. Então, antes de mais nada, vamos criar o arquivo homepage.dart dentro da nossa pasta views. Então, para isso daí... Tô louco, agora é o microfone. Vocês estão me ouvindo, galera? Sim, Sim, tá de normal. boa. Beleza. Maravilha, então. Vamos lá. Cara, botão direito na pastinha Views, novo, arquivo Dart, e chama ele de homepage.dart. No caso aqui, eu coloquei home, underline, page.dart, só para ficar separadinho, facinho de entender, tá? Vai abrir um arquivinho em branco para a gente, tá? E antes da gente começar a codar, né? Nosso app basicamente será todo construído na homepage, salvo a model player que a gente já criou, tá? Poderia criar a player dentro de homepage também? Poderia, mas fica feio, né, gente? Eu criar a model, né? Uma classe dentro de outra classe, dentro de outra classe, dentro... né? Fica estranho. A gente separou ela ali na models porque a gente se propôs a fazer o MVC, tá? Olhando o layout do app e as funcionalidades do slide anterior, vamos voltar a telinha aqui para vocês. Essa aqui. A nossa homepage, ela vai ser stateful ou stateless? O que vocês acham? Stateful. Por quê?
Porque ela vai alterar o placar. Então, tipo, ela tem 2 estados. Você tem diferentes estados, né? De acordo com o placar do jogo. Legal. E a gente sabe que precisa ter um arquivo main, né? Que é o arquivo main que cria o Material App, né? Que abre realmente o aplicativo. Essa classe main, ela seria stateless ou stateful? É a classe que ela que vai praticamente injetar o aplicativo inteiro dentro, a homepage dentro dela. Ela pode ser stateless. Todo mundo, fora o Rafa, concorda? Eu imagino que como alteração é só navio, não tem sentido ele botar ele como stateful. Ele só vai injetar tudo, criar e carregar o aplicativo, né? Na main. Na main. E na home stateful. Na home stateful. Todo mundo concorda? É isso aí mesmo, tá, galera? Esse é o esquema nosso mesmo de desenvolvimento, tá? Não tem alteração de estado, não atualiza nada, não muda nem cor, nem tem reloginho virando, é stateless. Economiza recursos, tá? Agora, se ela tiver qualquer detalhe na tela que mude, se for cor, se for tamanho, se for uma atualizaçãozinha de qualquer coisinha que tenha uma atualizaçãozinha, aí não tem como a gente fugir. A gente é obrigado a fazer o stateful e estendendo aquela classe do estado, tá? Que a gente fez da outra vez. Então, como teremos na tela, né, atualizações quando clicamos nos botões para adicionar ou subtrair pontos, a gente ainda vai ter que ficar verificando toda hora se algum dos times atingiu 12 vitórias, né? Se o cara atingiu os 12 tentos ali para avisar que o time 1 ou o time 2 ganhou, né? Então não tem saída. A gente precisa que ela estenda o stateful e crie o objeto state, justamente para ela poder ser mutável, que até então ela fica sempre imutável para a gente. O código da primeira parte da home, que eu já vou colocar para vocês também aqui no Don't.pad, para a gente não precisar. Giovanni. Oi, pode falar. No Android, ele tem um snippetzinho lá, um facilitador que você digitar STF e aí vai aparecer a opção, você dá Enter, ele vai criar tudo para você aqui. Aí você só coloca o nome da classe. Acho que facilita Maravilha. também. Dá para usar os atalhozinhos da ideia. É STF ou STL, que é de Stateful e de Stateless. Esse daí Aí facilita. Ele vem no plugin que vocês instalaram a mais, tá? Ele faz parte do bololô do plugin ali. Como é que faz isso? Desculpa. É só você digitar no arquivo em branco aí que tá, você coloca assim STF, aí vai aparecer o L, aí você dá Enter, você seleciona, dá Enter o que vai aparecer para você, aí vai criar todo. Assim, Ele faz o esqueletão. e o L também no final, né? Tem o do L que é o Stateless. Aí depois o pessoal fala que é difícil programar, né? Nem digitar precisa mais, gente. Ô, Giovanni, Oi. quando você criou o arquivo da homepage.dart, você botou home underline page. Aqui você botou o nome da classe homepage. Certo, não tem problema. Não tem problema isso? Não, ele não. Porque assim, para a gente, internamente, ele vai usar o nome da classe. Então ele vai usar o homepage assim, com H e com P maiúsculo. Os imports vão vir assim como tá aí. O import vai vir em home_page.dart. Tá. É meio confuso, mas tudo bem. Ele faz o import do Mas arquivo mas e eu aí posso a botar classe você pode pôr qualquer nome. Mas eu posso, por exemplo, aí dentro colocar no padrão que está o arquivo, não posso ou não? Pode. Você pode pôr home_page também no nome da classe.
Eu acho que fica mais fácil para entender depois. Mas tudo bem. Por enquanto eu deixo assim. Só o padrãozinho dele que muda, que aí, no caso, o padrão é que a classe seja com letra maiúscula. Comece com letra maiúscula. E no caso lá, a gente fez o arquivo todo em minúsculo, tá? Só muda isso daí. Mas se você pôr minúsculo, não vai dar problema. Não dá problema nenhum. É só por causa de padrão mesmo. Tá. Beleza? Bom, quem usou o facilitadorzinho aí da STF já está com a parte de baixo pronta também, né? Do state. Ou não? Ele veio com trecho de código a mais, sim. Ele veio com a parte do... Ele fez uma classe, underline, homepage state, estendendo a state da homepage. Uhum. Quem não deu esse comandinho da STF, vocês vão perceber que ele está vermelhinho ali na classe homepage, ele vai estar com stateful, ele vai estar com um pedacinho dela ali vermelhinho. Tanto stateful como key. Certo? Sim. Sim. Eu não usei, não. Ó, quem colocou só para o mouse ali em cima do stateful e ele vai abrir para vocês uma lampadinha vermelhinha, porque na verdade a gente vai fazer o import do material que está faltando importar. Aí ele resolve o problema daqui também, tá? Ele vai inserir lá no comecinho do arquivo de vocês. Eu estou colocando aqui no Notepad também. Lá no comecinho do arquivo de vocês, ele vai pôr essa linha aqui, ó. Nossa. Isso resolveu parte, né? Isso. Bagunçou nossa vida aqui, ó. E aí tem ainda aquela parte do override, page state, create state. Sim. Falta o build. Hum. Falta a parte do build, que é o de verdade pra gente. Então, o Material resolveu para vocês o stateful e resolveu o problema daqui, certo? Uhum. Isso aí. Agora tem aquele o underline page state também tá vermelhinho, não tá? Uhum. Sim. Coloca o mouse nele. Hum. Aí vocês vão ver que nessa opção ele pede para adicionar o que está faltando. Ele tem Create class, homepage state. isso. Você clica nele, aí ele vai e coloca o código de baixo para vocês. O meu create state, que tá logo em seguida, também tá em vermelho. É o mesmo problema. É que está faltando criar a classe de baixo, tá? Ah, tá. E ele vai acabar criando ela e resolvendo o problema junto para vocês. Ó. Aqui a gente está importando o material, né? A primeira aqui está no PowerPoint, né? E aqui na próxima, ó, vai estar o código para vocês. Esse aqui em cima, class, underline, homepage state, extends state, abre, fecha ali, né, maior e menor que ali, homepage. Isso aqui ele cria para vocês também, se vocês colocarem o mouse ali. Beleza? A parte do Extend ele não criou, não. Eu tive que colocar Para na mim o mão. DexSense ele também não criou. Eu digitei na mão aqui, mas deu certo. E ela aqui, ó. E aqui a gente pode até fechar aqui. Ele vai continuar dando uns errinhos ali, tá? Porque falta colocar o build, falta algumas coisas para a gente fazer. Mas eu já posso. Eu tô no Notepad, tá? De novo. Coloquei o código para baixo ali da home para vocês, ó.
já criando a homepage state e estendendo o objeto state para vocês. Você vai mandar esse código aí ou a gente digita? Tá lá no Notepad. Não, tô falando da parte de baixo ali do build. A partir de baixo nós vamos digitando junto. Eu vou mandando de pouquinho em pouquinho para vocês ali. Tá bom. Que eu deixei o build nosso meio vaziozinho aí no PowerPoint. Mas eu já tenho ele completinho, bonitinho aqui para a gente rodar. Lembram da tela? Do layout nosso? Uhum. Ele vai ter, tipo assim, o layout nosso são 2 colunas, né? Cada coluna é um objeto player, certo? Sim. Então, eu já vou aproveitar aqui e logo embaixo da minha definição ali da classe, né? Começar a minha classezinha ali. Cara, eu já vou ir lá e colocar, então, os 2 final, né? O player 1 e o player 2. Eu tô no Notepad com o código para vocês, tá? Player 1 e player 2. E eu já vou colocar que eles são justamente player, que é o nome da minha classe. A hora que vocês digitarem player, é para aparecer já na frente de vocês o nome da classe. Player.dart. É dar um enter, ele já faz até o import lá em cima, tá? Foi? Foi aqui. Que foi? Legal. Aí é só, na verdade, né, que vocês estão copiando e colando, mas como a gente está trabalhando lá dentro do map, né? Do vetor ali, agora eu não preciso mais da chave. E vocês vão colocar name 2 pontos time 1, score 2.0, vitórias 2.0. E isso poderia ser em qualquer ordem que vocês quisessem, tá? Vitórias, score, name, vitórias, não importa a sequência que eles tiverem, porque cada uma vai estar já dentro do seu campinho ali referenciado. Beleza? Então vamos lá. De volta para o nosso PowerPoint. Lembra da App Bar? Uhum. Tá, ó. Antes de sairmos digitando, vamos pensar mais um pouquinho. Seria bacana ter uma caixinha de diálogo informando que o usuário vai reiniciar e zerar também, né? Porque a gente vai ter uma caixinha avisando time 1 ganhou. Só que quando eu apertar ali no reiniciar, ao invés de só zerar tudo, seria legal ter aquela. Tem certeza, né? Confirma, sei lá, reinicialização do jogo. Interessante a gente ter isso daí para evitar que o cara bata o dedo lá e já apague tudo, né? Imagina no churrasco todo mundo de fogo, 10-8 para alguém, você vai lá e aperta o zerar. Aí ninguém mais lembra para cara, o cara fala, eu já tava com 11, eu tava com 9, aí começa a voar a garrafa de cerveja. Então nós vamos criar mais essa caixa de diálogo. Agora vem o problema. Eu vou ter uma caixa de diálogo para avisar que o cara ganhou. Eu vou ter uma caixa de diálogo para avisar que vai reiniciar, para pedir a confirmação dele. Nesse caso, eu posso criar um widget meu, que depois eu também posso personalizar, se eu quiser, tá? Para ser uma caixa de diálogo. Assim, eu nunca vou ter 2 caixas de diálogo no meu código. Eu vou ter uma só, que eu uso 2 vezes. O que vai mudar é a mensagem que ela vai receber, né? Uma vai receber a mensagem time 1 ganhou, a outra vai receber a mensagem confirma zerar o placar, reinicialização, muda a função de confirmar e a função de cancelar. E dentro do Dart,
eu consigo passar tudo isso como parâmetros, inclusive uma função, tá? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com um app ali que vai ter muito botões de próximo, de avançar, de voltar, muito botão de OK, e o botão é personalizado. O design trouxe para a gente um botão ali, todo estilizado, todo diferente para fazer. Ao invés de eu ficar repetindo o código do botão toda hora, eu só chamo o botão e passo qual que é a função que ele tem que executar naquele momento dentro desse meu widget personalizado. Aí eu acabo ganhando tempo de codar, tá? Ao mesmo tempo que quando o designer for lá e se ele fizer uma atualização e mudar o layout do botão, eu mudo de um lugar só, né? Então aí aqui a gente já está usando bem aquela história da reutilização do código para ganhar tempo no Dart, forçando a barra mesmo, até mesmo para uma caixinha de diálogo, beleza? Beleza. Vamos fazer a caixinha de diálogo hoje? Não, porque ela não é grande, só que agora às 9 horas a gente tem a live da Inmetrics, né? E seria bacana, né, deixar vocês aí 5 minutinhos para tomar um café e ir no banheiro rapidinho, porque é muito importante. Todo mundo que tiver o invite, é importantíssimo que vocês entrem lá para verificar a mensagem ali que o pessoal vai passar para a gente, beleza? Beleza. Deixa eu já encerrar aqui a nossa gravação dessa aula.